Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou explicar a você a história arrepiante do submarino Titã e sua trágica expedição ao Titanic, que atraiu a atenção do mundo inteiro nos noticiários. No vídeo de hoje, nós vamos te falar tudo o que aconteceu. Então fique até o final, pois o que vazou segundos antes do submarino implodir vai te deixar aterrorizado. Vem com a gente e já deixa o seu like aqui no vídeo, hein? O Titanic, que era o maior navio de sua época, atingiu um iceberg em sua viagem inaugural de Southampton a Nova York em 1912. Dos 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, mais de 1.500 morreram. Seus destroços foram amplamente explorados desde que foram descobertos em 1985. O naufrágio está dividido em duas partes, com a proa e a polpa separadas por cerca de 790 metros. Mergulhar nos destroços do Titanic pode ser muito perigoso. No domingo, dia 18 de junho, às 8 horas da manhã, o submarino foi lançado ao mar, iniciando sua descida nas profundezas ao encontro dos destroços. A viagem até o fundo do mar levou aproximadamente 2 horas, movendo-se no ritmo lento de apenas 2 km por hora. O submarino desceu com seu próprio peso, preservando suas baterias de propulsão para manobras e correção de curso. O naufrágio do Titanic está a uma profundidade impressionante de aproximadamente 4.000 quilômetros, comparável à altura de 4 Tables Mountains, na cidade do Cabo. Os destroços do navio foram vistos pela primeira vez em 1985 por uma equipe especializada e depois disso novas expedições foram feitas. E foi com essa missão que o OceanGate entrou. Grandes submarinos não se aventuram além de profundidades de 250 metros, porque a imensa pressão se torna muito perigosa, no que é literalmente chamado de profundidade de esmagamento. Eles não desceram diretamente sobre os destroços para evitar deixar cair pesos ou outras coisas sobre eles. Ao atingir o fundo do mar, o submersível lançaria o lastro para atingir a flutuabilidade neutra e então embarcaria em sua missão para localizar os destroços. Na escuridão total do oceano profundo, a tripulação levou aproximadamente meia hora ou mais para encontrá-lo usando suas poderosas luzes. Não há GPS debaixo d'água. Eles contam com sistema acústico preciso e navegação inercial. O naufrágio foi abordado de frente para que os visitantes tivessem essa visão icônica como seu primeiro vislumbre do navio histórico. Após 90 minutos de mergulho e cerca de 3/4 do caminho, a nave-mãe recebeu a última mensagem do Titã. Alguns relatórios disseram que o texto final do submarino informava que eles haviam perdido peso, implicando na necessidade de subir com urgência para lidar com uma emergência. Essa seria a última comunicação recebida. Eles abortaram o mergulho por causa de um aviso do sistema ou estavam ouvindo ruídos sinistros do casco. Este é um pensamento verdadeiramente aterrorizante. O gravador de dados de viagem deve revelar mais. A comunicação foi completamente perdida quando o sistema de mensagens de texto curtas e os pings de posicionamento cessaram simultaneamente. O que aconteceu com o submarino depois foi uma implosão do compartimento de passageiros, desabando em um pequeno espaço em um piscar de olhos. O colapso violento foi efetivamente instantâneo, como mostram algumas demonstrações feitas por estudiosos. O vaso de pressão consistia no tubo do meio do corpo, nos anéis das extremidades e nos hemisférios. O tubo central do submarino Titã era feito de fibra de carbono de 5 polegadas de espessura e composto de epóxi, enrolado em um tubo de aço. Já os hemisférios e anéis eram feitos de titânio. Os anéis são colocados nas pontas da fibra de carbono. Os hemisférios são aparafusados nos anéis. A cúpula frontal é articulada como a porta para que você possa entrar e sair. Quando fechado, é aparafusado pelo lado de fora. Um tubo é uma forma estrutural mais fraca do que uma esfera. Então, o tubo deveria ter sido feito com um material mais forte. Essa escolha de material foi questionada pela comunidade de submersão profunda. Mas o CEO da OceanGate rejeitou esses avisos como um obstáculo à inovação. Mas falaremos disso um pouco mais adiante. As peças de titânio foram recuperadas intactas. Talvez o portal de acrílico tenha falhado, mas parece mais provável que o tubo de pressão no meio do corpo do compartimento da tripulação tenha sido esmagado pela pressão. A cada mergulho, o vaso de pressão do submarino experimentava fadiga incremental com pequenas rachaduras e fraquezas. No mergulho, o dano acumulado foi muito grande e, tragicamente, os 5 ocupantes morreram instantaneamente. O composto teria sido quebrado em fragmentos. O material composto pode ter falhado na direção em que as fibras não forneciam suporte. Os filamentos foram enrolados em apenas uma direção, não com multi-orientações como é a norma para a estabilidade.
Normalmente seria interessante ouvir comentários daqueles que sabem mais, mas não foi o caso. E mesmo que a fibra de carbono não seja a causa, seu uso fazia parte de uma atitude perturbadora de descartar as melhores práticas e normas da indústria. As peças do submarino afundaram e se acomodaram no fundo do mar. Depois de pesquisar mais amplamente por alguns dias, as equipes de busca procuraram no local abaixo da última posição conhecida. Muito em breve, eles localizaram 5 fragmentos principais, incluindo as 2 cúpulas finais e a estrutura de aterrissagem, espalhados por 2 campos de destroços. No dia seguinte ao desaparecimento do submarino, havia evidências persuasivas que apontavam para um desastre repentino. A Marinha conseguiu capturar um violento estrondo subaquático logo depois da perda simultânea de todas as comunicações. E isso é muito intrigante, porque essa evidência convincente não foi divulgada enquanto cenários incorretos alternativos giravam desnecessariamente por 4 dias, e a busca se concentrava no lugar errado. Depois de 10 dias do desaparecimento do submarino, os destroços foram trazidos para a costa do Canadá. Essas peças estão sendo essenciais para a investigação que começou. Essa semana, as supostas transcrições do submersível Titã desaparecido vazaram online, e um engenheiro revisou o que aconteceu. Capturas de tela da transcrição não confirmada foram compartilhadas online e pareciam revelar as trocas finais entre os que estavam a bordo do submarino Titã e a nave-mãe Polar Prince antes da devastadora implosão do submarino. Em um vídeo, o youtuber e engenheiro americano Jeff Ostroff revisou a transcrição não confirmada e revelou a probabilidade de sua autenticidade. Ostroff começou o vídeo explicando: "Esta transcrição é a que mais se aproxima dos cenários que eu acho que realmente aconteceram, e parece estar alinhada com os carimbos de data e hora." As transcrições revelam que o submarino Titã prosseguiu com o mergulho às 8 horas e 1 minuto com a autorização do Polar Prince. Ostroff explicou que a primeira bandeira vermelha para ele começou quando o submarino informou às 8h21 que já estava a 756 metros de profundidade. Ele prosseguiu, calculando que com os destroços do Titanic, a cerca de 3.800 metros de profundidade, e com um tempo de mergulho de 2 horas e meia, o submarino deveria estar descendo a uma velocidade de cerca de 25,33 metros por minuto. A uma velocidade de 25,33 metros por minuto, o Titã deveria estar a uma profundidade de cerca de 532 metros, não 756 metros, com pouco mais de 20 minutos de viagem, explica Ostroff. "Estou concluindo neste ponto que o submarino Titã está descendo muito rápido." Usando o mesmo cálculo, Ostroff estava preocupado com a profundidade de 1.934 metros que o Titã relatou aos 51 minutos de viagem. Segundo seus cálculos, o submarino deveria estar a apenas 1.292 metros de profundidade naquele ponto de sua descida. De acordo com a transcrição, os primeiros sistemas de alarme do submarino começaram a disparar às 9h28, conforme dizia a transcrição. "Estamos percebendo um alarme do RTM, monitoramento em tempo real." Ostroff notou que o submarino estava 1.200 metros mais fundo do que o esperado, e 1 hora antes do seu destino. A transcrição então revelou como o submarino Titã liberou o lastro. Quando isso não teve sucesso em ajudá-los a ascender, eles tomaram a decisão de aliviar o quadro. O submarino Titã relatou um som de crepitação e revelou o status do sistema de monitoramento, relatando: "Alerta RTM global ativo todo vermelho." Na tentativa de ascensão, Ostroff explicou: "Aqui está o que é alarmante para mim. Olhe para a profundidade deles. 3.457 metros. Cerca de 3 minutos atrás, eles estavam a 3.476 metros. Portanto, o submarino OceanGate Titã, a essa altura, percorreu apenas 20 metros em 3 minutos. A transcrição então revelou como o submarino Titã liberou o lastro. Quando isso não teve sucesso em ajudá-los a ascender, eles tomaram a decisão de aliviar o quadro. Além disso, em uma notícia recente, foi constatado que especialistas e ex-funcionários e ex-tripulantes tentaram alertar o CEO da OceanGate de que as pretensões das expedições do Titã eram bastante arriscadas, mas ele considerou as sinalizações como um insulto pessoal. Sem contar em uma carta de aviso da Sociedade de Tecnologia Marinha, falando sobre a preocupação com o desenvolvimento do Titã e as expedições profundas. Essa carta foi assinada por mais de 30 especialistas. Vale dizer ainda que 2 ex-funcionários da OceanGate acabaram demitidos depois de denunciar algumas inconsistências. A OceanGate disse que está suspendendo suas operações comerciais e de exploração, depois que 5 pessoas morreram a bordo do seu submersível Titã em uma viagem ao naufrágio do Titanic em junho. Nenhum outro detalhe foi fornecido nessa breve declaração em seu site, e a OceanGate não estava imediatamente disponível para comentar.
Nosso incrível mundo moderno funciona perfeitamente sem que percebamos. Podemos aproveitar todos esses benefícios incríveis sem pensar duas vezes. É só quando as coisas dão errado que começamos a perceber o quanto não valorizamos nada. Nada dessa operação perfeita seria possível sem os heróis desconhecidos. Nosso exército de brilhantes cientistas e engenheiros. Certificando-se de que tudo funcione sem esforço. Nossa confiança neles é inegável. O oceano não se importa se você é rico, mas favorece aqueles que respeitam a engenharia e a ciência, à frente da arrogância e da inovação intuitiva. Agora me conte nos comentários, você sabia de todas essas informações sobre a implosão do submarino Titã, que foi ao encontro dos destroços do Titanic? E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por nos assistir aqui hoje. Tchau e até a próxima!